O cheiro de querosene veio antes das chamas, e quando o povo olhou, a casa já ardia como fogueira do inferno. Dentro, os gritos da família de Severino cortavam a noite igual faca na carne. O coronel Tertuliano das Chagas assistia de cima do cavalo, o charuto aceso na boca, rindo enquanto o fogo lambia as paredes de Taipa. Reclamou do quê, Severino? Ele gritou para o homem que se debatia amarrado no tronco da praça. Disse que eu cobrei demais? Disse que aqui devia ter lei? A mulher de Severino apareceu na janela com os 3 filhos pequenos agarrados nas saias, o rosto coberto de fumaça e desespero. O povo todo assistia calado, tremendo de medo, sem coragem de mexer um músculo. Zé Torto e o jagunço do coronel seguravam o rifle apontado para a multidão. Qualquer um que tentasse ajudar levaria bala antes de dar 2 passos. "Aqui não tem lei!" berrou Tertuliano, e a voz dele ecoou pela praça inteira. "Aqui só tem eu! Eu sou a lei, eu sou o juiz, eu sou Deus nessa terra desgraçada!" O teto da casa desabou com um estrondo que pareceu rasgar o céu. Os gritos cessaram. Só restou o crepitar das chamas e o choro abafado do povo. Severino, amarrado no tronco, urrava feito animal ferido, vendo sua família virar cinza diante dos olhos. O coronel deu uma baforada longa no charuto, cuspiu no chão e virou o cavalo. "Que isso sirva de exemplo", disse ele, olhando para a multidão com desprezo. "Quem reclama de mim, quem questiona meu mando, tem o mesmo fim. Podem espalhar isso pelos 4 cantos. Em Vila do Espinho, eu sou a única lei que vale." E foi embora no trote, deixando para trás o cheiro de fumaça, sangue e medo. Mas o que Tertuliano das Chagas não sabia, meu povo, é que certas histórias viajam mais rápido que cavalo no galope. E essa história estava prestes a chegar nos ouvidos de um homem que não conhecia medo e não aceitava injustiça. Agora, meu povo, antes de eu contar o resto dessa história de arrepiar o couro, vamos fazer um trato aqui? Dá uma curtida nesse vídeo para ajudar esse contador de causo a seguir trazendo as lendas verdadeiras do cangaço. É rapidinho, é de graça e faz toda a diferença para que mais gente conheça essas histórias do nosso sertão brabo. E se inscreve aí no canal, viu? Aperta no sininho que todo dia tem causo novo, com sangue, coragem e justiça do jeito que só o sertão sabe fazer. O sertão não esquece, e a gente também não esquece de quem acompanha essas prosas. Agora segura na cadeira que a história tá só começando, e o que vem por aí é de fazer até o couro arrepiar. Agora prestem atenção no que vou contar, que essa história é de arrepiar a alma e fazer até o vento parar de soprar. Vila do Espinho era um lugar esquecido por Deus e lembrado pelo diabo. Um punhado de casas de taipa grudadas na poeira, uma igreja que mais parecia cemitério, e no alto do morro, como coroa de espinhos sobre a cabeça do povo, ficava a casa grande do coronel Tertuliano das Chagas. Tertuliano não era homem, era praga. Gordo como porco de engorda, usava terno preto mesmo no calor de rachar pedra, e o bigode comprido pingava suor e maldade. Tinha mais de 60 anos, mas a crueldade dele era jovem e viçosa, feito erva daninha. Controlava tudo em 3 léguas ao redor: a terra, o gado, o comércio, o juiz, o delegado e até o padre. Quem conhece sertão sabe que coronel sempre foi bicho brabo. Mas Tertuliano era diferente. Ele gostava do sofrimento alheio. Gostava de ver o povo se humilhar, de ouvir os gritos, de sentir o poder escorrer pelas mãos sujas de sangue. Zé Torto era o braço direito dessa desgraça. Jagunço alto, magro, feito sombra da morte, com uma cicatriz que cortava o rosto do olho até o queixo, presente de uma briga de faca que ele venceu matando 3 homens de uma vez. Tinha 20 mortes nas costas e nenhum remorso na consciência. Seguia o coronel não por lealdade, mas por prazer. Gostava de matar tanto quanto o patrão gostava de mandar matar. E foi assim, meu povo, que Vila do Espinho virou o inferno na terra. Severino da Várzea era homem bom. Trabalhador que acordava antes do sol nascer para cuidar da roça,
pai de 3 meninos e casado com Dona Joana, mulher de fibra que costurava para fora para ajudar nas despesas. Severino nunca faltou com o pagamento do arrendamento da terra. Trabalhava a terra do coronel como meeiro, ficando com metade do que plantava. Mas naquele ano, a seca tinha sido brava. A terra rachada não deu nem 1/3 do esperado. Quando chegou a hora de pagar, Severino juntou tudo que tinha colhido e levou para o coronel. "É pouco", disse Tertuliano, sem nem olhar para o saco de milho. "Foi o que a terra deu, coronel", respondeu Severino, o chapéu na mão, respeitoso. "A seca foi cruel esse ano, mas ano que vem eu reponho. Dou minha palavra." O coronel se levantou devagar da cadeira, os olhos pequenos e cruéis brilhando feitos de uma cobra. "Sua palavra?" Ele cuspiu as palavras com nojo. "Palavra de pobre não vale nada. Aqui ou paga o que deve ou paga de outro jeito." "Mas, coronel, tenho família para sustentar. Os meninos estão passando fome." "Cala a boca!" O grito de Tertuliano fez os pássaros voarem da árvore. "Não quero saber de sua miséria, quero o que é meu. E se não tem, vai aprender a não reclamar." Severino saiu da casa grande com o coração apertado, mas não disse mais nada. Voltou para casa e contou para Joana. A mulher chorou, mas os dois decidiram que no dia seguinte iriam até o delegado pedir ajuda. Erro fatal. O delegado era comprado pelo coronel. Antes do sol se pôr, Tertuliano já sabia que Severino tinha ido reclamar dele para a autoridade. E foi naquela mesma noite que o inferno desceu sobre a família do Severino. Meu povo, o que aconteceu naquela noite de lua cheia ficou marcado na memória de Vila do Espinho como a noite mais escura que já existiu. O coronel não mandou prender Severino, não mandou dar uma surra, não mandou tomar a terra, mandou queimar a família inteira. Zé Torto e mais 4 jagunços chegaram à casa de Severino quando as estrelas já brilhavam no céu. Arrancaram o homem de dentro, amarraram ele no tronco da praça para todo mundo ver e voltaram para casa com latas de querosene. Dona Joana implorou de joelhos. Os meninos choravam agarrados na mãe, mas jagunço de coronel não tem coração, tem ódio encomendado e pago em R$1000. Jogaram o querosene nas paredes, na porta, nas janelas. E quando o coronel chegou montado no cavalo baio, foi ele mesmo quem riscou o fósforo. O fogo subiu rápido, lambendo a taipa seca feito língua de dragão. Os gritos começaram logo, gritos de desespero, de dor, de quem sabe que vai morrer e não pode fazer nada. Severino, amarrado no tronco, se debatia feito peixe fora d'água, os olhos arregalados de horror, vendo a casa virar braseiro e a família dele virar cinza. O povo todo estava na praça. O coronel tinha mandado chamar todo mundo. Queria que vissem, queria que aprendessem a lição. E ninguém se mexeu, ninguém correu para ajudar, ninguém gritou. O medo era maior que a compaixão, e todos sabiam. Quem enfrentasse o coronel teria o mesmo fim. Quando o teto desabou e os gritos pararam, Tertuliano deu aquela risada maldita, cuspiu no chão e disse as palavras que selaram seu destino. "Aqui não tem lei, aqui só tem eu." E foi embora. Mas como meu avô sempre dizia, meu povo, quem planta vento, colhe tempestade. E a tempestade que vinha para o lado do coronel Tertuliano das Chagas tinha nome, sobrenome e peixeira afiada. 3 dias depois daquela noite maldita, um vaqueiro retirante passou por Vila do Espinho. Viu as cinzas da casa, ouviu a história do povo, viu Severino sentado no que restou do seu lar, olhando para o nada com os olhos vazios de quem perdeu tudo. O vaqueiro seguiu viagem. E 2 semanas depois, numa fazenda a 20 léguas dali, ele contou a história para um grupo de homens que descansavam debaixo de um juazeiro. Um desses homens usava chapéu de couro, cartucheira cruzada no peito e nos olhos carregava o brilho perigoso de quem já viu o inferno e não piscou. Maria Bonita, sentada ao lado dele limpando o rifle, parou o que estava fazendo quando ouviu a história. Olhou para o companheiro e viu a mandíbula dele travar,
os punhos se fecharem devagar. Virgulino, ela começou, mas ele levantou a mão pedindo silêncio. Lampião ficou em pé, caminhou até o vaqueiro e perguntou com aquela voz baixa e perigosa que todo o sertão aprendeu a temer: "Esse coronel ainda está vivo?" "Tá sim, senhor. Mandando e desmandando em Vila do Espinho como se fosse rei." Lampião olhou para o horizonte, a mão descansando no cabo da peixeira. "Não por muito tempo. E foi assim, meu povo, que a sentença de morte do coronel Tertuliano das Chagas foi assinada. Ele não sabia ainda, mas seus dias de tirano tinham acabado. Porque no sertão, quando a lei dos homens falha, a justiça vem de outro jeito. Vem montada, armada e sem perdão. O sol ainda não tinha nascido quando Lampião reuniu o bando debaixo do juazeiro. A fogueira crepitava baixinho e no círculo de homens armados o silêncio pesava mais que chumbo. Maria Bonita estava sentada numa pedra, o rifle atravessado no colo, os olhos atentos em cada movimento do companheiro. Virgulino não tinha dormido. Passou a noite inteira caminhando de um lado para o outro, a peixeira na mão, afiando a lâmina na pedra com aquele som que todo cangaceiro conhecia, o som da justiça sendo preparada. Cada passada na pedra era uma promessa. Cada faísca que saltava era uma sentença. "Juntei vocês aqui porque tem serviço", disse Lampião, a voz baixa, mas cortante, feito navalha. "Serviço que não pode esperar." Os homens se entreolharam. Conheciam aquele tom. Conheciam aquele brilho nos olhos do capitão. Sabiam que sangue ia correr. "Tem um coronel lá em Vila do Espinho que acha que é Deus", continuou Virgulino, cravando a peixeira no tronco de uma árvore. "Queimou uma família inteira, mulher e 3 crianças, porque o pai reclamou de exploração." O silêncio ficou ainda mais pesado. Até o vento pareceu parar de soprar. Corisco, um dos homens de confiança, cuspiu no chão com nojo. "Queimou criança? Vivas", respondeu Lampião. "Nem amarrou o pai no tronco e fez ele assistir a família morrer nas chamas." Maria Bonita fechou os olhos, apertando o cabo do rifle. Ela tinha visto muita coisa ruim no cangaço, mas criança era sagrado. Até bandido tinha limite. "E a lei?" perguntou Sabino, outro cangaceiro. "O juiz, o delegado, ninguém fez nada?" Lampião deu uma risada amarga. "A lei? O juiz é compadre do coronel. O delegado é cachorro dele. A lei em Vila do Espinho é o que o coronel Tertuliano manda ser. Então vamos fazer nossa própria lei", disse Corisco, já checando a munição. "É exatamente isso que vamos fazer", concordou Lampião, arrancando a peixeira do tronco. "Mas não vamos entrar atirando feito doido. Esse serviço precisa ser bem feito, precisa ser lição." E foi assim, meu povo, que começou o planejamento da maior lição que Vila do Espinho já viu. Maria Bonita se levantou e foi até Virgulino. Colocou a mão no ombro dele, aquele jeito que só ela tinha de acalmar a fúria dele sem tirar a determinação. "Quantos homens o coronel tem?" ela perguntou. "O vaqueiro disse que tem uns 15 jagunços, mas o pior é o Zé Torto, pistoleiro perigoso, já matou mais de 20. 15 jagunços", repetiu Maria Bonita pensativa. "Nós somos 12. Tá apertado." "Não precisa ser mais", disse Lampião, e um sorriso perigoso apareceu no canto da boca. "Porque eles não vão saber que nós estamos lá até ser tarde demais." Os olhos de Maria Bonita brilharam. Ela conhecia aquele sorriso, conhecia aquele tom. Virgulino tinha um plano. "Conta", ela disse. Lampião se agachou e começou a desenhar no chão com um graveto. Os homens se aproximaram, formando círculo. "Vila do Espinho fica num vale. Tem só uma rua principal e a casa grande do coronel fica no alto aqui." Ele marcou um X na terra. "Ele se acha seguro porque vê tudo de cima. Qualquer movimento na vila ele enxerga. Então como vamos chegar sem ele ver?" perguntou Sabino. "Não vamos", respondeu Lampião. "Ele vai me ver entrando sozinho pela rua principal no meio do dia, sem me esconder." Os homens ficaram em silêncio, confusos. "Tá doido, Virgulino?" disse Corisco. "Entrar sozinho é pedir para morrer."
Ele vai entrar sozinho, interrompeu Maria Bonita, entendendo o plano. Mas nós não vamos. Lampião apontou para o desenho no chão. Vocês vão cercar a vila durante a noite, vão se esconder nas casas, nos telhados, atrás dos muros. Quando o sol nascer, eu entro pela rua principal. O coronel vai achar que eu vim sozinho, que sou só um cangaceiro doido querendo fazer nome. E quando ele mandar os jagunços? Perguntou outro homem. Aí vocês aparecem, disse Lampião, o sorriso ficando maior. E o coronel vai descobrir que está cercado, que a vila inteira está nas nossas mãos e que não tem para onde correr. Escutem bem que esse plano era coisa de gênio e coragem misturados. O bando ficou em silêncio, processando a estratégia. Era arriscado, era perigoso, mas era perfeito. E o Zé Torto? Perguntou Corisco. Os olhos de Lampião ficaram duros, feito pedra. Esse é meu! Maria Bonita olhou para o companheiro e viu a determinação gravada no rosto dele. Conhecia aquela expressão. Quando Virgulino decidia alguma coisa, nem Deus mudava. Quando saímos? Ela perguntou. Amanhã de madrugada, respondeu Lampião. Leva 3 dias para chegar lá. No 4º dia, Vila do Espinho acorda diferente. Os homens começaram a se dispersar para preparar as armas e os mantimentos. Cada um checava rifle, revólver, peixeira, cartucheira. A preparação para a guerra era silenciosa, mas meticulosa. Lampião ficou sozinho com Maria Bonita perto da fogueira. Ela se aproximou, segurou o rosto dele com as 2 mãos. Esse coronel mexeu com criança. Ela disse baixinho. Não vai ter perdão, né? Não vai, confirmou Virgulino. Vou fazer ele pagar cada grito daquelas crianças, cada lágrima daquela mãe, cada segundo de desespero daquele pai. Eu vou com você na entrada da vila. Não, é perigoso demais. Não tô pedindo licença, Virgulino, ela disse firme. Tô avisando. Onde você vai, eu vou. Lampião a olhou nos olhos e viu a determinação que fazia dele ser louco por aquela mulher. Maria Bonita não era só companheira de cangaço. Era guerreira, era igual a ele. Então vamos junto, ele concordou. Mas quando começar a bala, você se protege. Quando começar a bala, eu atiro. Ela corrigiu sorrindo. Não se engane, meu povo. Maria Bonita não era mulher de ficar para trás. No cangaço, ela valia por 3 homens. A noite caiu sobre o acampamento. Os homens comiam farinha com carne seca, bebiam cachaça e contavam histórias para aliviar a tensão. Mas todos sabiam que em 4 dias, alguns deles podiam não voltar. Lampião se afastou do grupo e foi até uma árvore isolada. Tirou a peixeira da cintura e começou a afiar de novo. A pedra rangia na lâmina e as faíscas dançavam na escuridão. Cada passada era uma prece invertida. Cada brilho na lâmina era uma promessa de morte. Maria Bonita observava de longe, conhecia aquele ritual. Virgulino só afiava a peixeira assim quando a coisa era séria, quando a justiça precisava ser feita com as próprias mãos. Não se preocupe, Severino, murmurou Lampião pro vento. De seus meninos não vão ficar sem vingança, e o coronel vai aprender que no sertão quem planta fogo colhe cinza. O vento levou as palavras, mas a promessa ficou. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, o bando montou nos cavalos. 12 homens e uma mulher, armados até os dentes, com a justiça brilhando nos olhos e a vingança pesando nas cartucheiras. Lampião montou no cavalo escuro, ajeitou o chapéu de couro e olhou para trás. O bando inteiro o observava, esperando a ordem. Vamos mostrar para o coronel Tertuliano das Chagas que ele estava errado, disse Virgulino, a voz ecoando no silêncio da madrugada. Em Vila do Espinho tem lei sim, e essa lei chega hoje. E saíram no galope, levantando poeira vermelha que subia para o céu como fumaça de guerra. Prestem atenção, meu povo, que o sertão estava prestes a ver justiça sendo feita. E quando Lampião decidia acertar as contas, o diabo que se cuidasse, porque a tempestade tinha se formado. E Vila do Espinho não sabia, mas em 4 dias ia conhecer o verdadeiro significado da palavra medo. O coronel dormia tranquilo na casa grande, achando que era intocável.
Zé Torto bebia cachaça e ria das próprias maldades. O povo de Vila do Espinho chorava baixinho, sem esperança. Mas tudo isso ia mudar, porque quando o rei do cangaço decide que a justiça precisa ser feita, nem o inferno segura. A lua nova escondia os segredos da noite, quando o bando de Lampião chegou aos arredores de Vila do Espinho. 12 sombras silenciosas se moviam pela caatinga como espíritos vingativos. Cada passo calculado, cada respiração controlada. Corisco levantou a mão, sinal de parada. Todos desmontaram em silêncio absoluto. Os cavalos foram amarrados a 1 légua da vila, num vale escondido onde ninguém os encontraria. A partir daqui, é só no pé, sussurrou Lampião. Qualquer barulho pode estragar tudo. Maria Bonita checou o rifle pela última vez, ajeitou a cartucheira e fez o sinal da cruz. Não era por medo, era por respeito aos que iam morrer. O bando se dividiu em grupos de 2, cada dupla responsável por um setor da vila. A estratégia era simples, mas mortal. Cercar Vila do Espinho sem que ninguém percebesse, transformar cada casa, cada beco, cada telhado numa posição de tiro. Quando o sol nascesse, o coronel ia descobrir que tinha dormido dentro de uma armadilha. E foi assim, meu povo, que a morte chegou devagar em Vila do Espinho, nas pontas dos pés, sem fazer barulho. Corisco e Sabino foram pelos fundos da vila, escalando o muro do cemitério. Posição perfeita. Dali viam a rua principal e a casa grande do coronel. Se instalaram atrás das lápides, rifles prontos, esperando o amanhecer. Moita Brava e Zé Baiano ocuparam o telhado da igreja. Subiram pelo campanário feito gatos, sem fazer ranger uma tábua. Lá de cima, tinham visão completa da praça e controle de toda a rua principal. Volta Seca e Candeeiro se esconderam na venda abandonada na entrada da vila. Janelas quebradas viraram seteiras perfeitas. Qualquer jagunço que tentasse fugir ia encontrar chumbo antes de dar 3 passos. Maria Bonita e Lampião ficaram do lado de fora, esperando. A parte deles era a mais perigosa. Quando o sol nascesse, iam entrar pela porta da frente, desafiando o diabo no próprio inferno. As horas da madrugada se arrastaram feito cobra ferida. O silêncio de Vila do Espinho era pesado, sufocante. Até os cachorros pareciam sentir que algo de ruim estava no ar e ficavam quietos, escondidos debaixo das casas. Dentro da casa grande, o coronel Tertuliano das Chagas roncava na cama de dossel, bêbado de cachaça e poder. Sonhava com mais terras, mais riquezas, mais gente para pisar. Não sabia que estava tendo o último sono tranquilo da vida. Zé Torto dormia no quarto dos fundos, o revólver debaixo do travesseiro, sempre pronto. Mesmo dormindo, aquele homem era perigoso. Mas nem ele, com todos os seus instintos de assassino, sentiu a morte cercando a vila. Os jagunços do coronel estavam espalhados pela propriedade, alguns na casa grande, outros nas senzalas, 2 vigiando a entrada principal. Mas vigia relaxado é vigia morto. E aqueles homens tinham tanto medo do coronel que esqueceram de ter medo de mais ninguém. Erro fatal. Quando a primeira luz do dia começou a clarear o horizonte, Maria Bonita tocou no braço de Virgulino. Tá na hora. Lampião se levantou, ajeitou o chapéu de couro, passou a mão nas cartucheiras cruzadas no peito. A peixeira brilhava na cintura, a lâmina afiada refletindo a luz fraca da manhã. Nos olhos dele, aquele brilho perigoso que o sertão inteiro aprendeu a reconhecer, o brilho da justiça. Lembra? Ele disse baixinho para os homens escondidos, sabendo que não podiam ouvir, mas precisando dizer mesmo assim. Só atirem quando eu der o sinal. Antes disso, ninguém se mexe. E começou a caminhar. Prestem atenção nessa parte, meu povo, que é de arrepiar a alma. Lampião entrou em Vila do Espinho pela rua principal, quando o sol ainda estava nascendo. Caminhava devagar, cada passo ecoando na terra batida, as esporas tilintando no silêncio da manhã. Não se escondia, não se apressava. Ia no meio da rua, bem visível, desafiador. Maria Bonita vinha 3 passos atrás, o rifle na mão.
os olhos atentos em cada janela, cada porta, cada sombra. O primeiro a ver foi um dos vigias do coronel, cabra magricela chamado Chico Gago, que tinha matado 2 homens na vida, mas achava que tinha matado 20. Estava sentado na soleira da venda, meio dormindo, quando viu aquela figura de chapéu de couro e cartucheira cruzada surgindo no meio da rua. Levantou num pulo, derrubando a cadeira, os olhos arregalados. Quem é você?" gritou, a voz tremendo. Lampião parou, olhou para o vigia com aqueles olhos frios que pareciam enxergar a alma. "Sou a cobrança", respondeu a voz baixa, mas que carregava no vento. "Vai lá dizer pro teu patrão que Virgulino Ferreira da Silva quer uma conversa com ele." O nome caiu na praça feito raio, Lampião. Chico Gago ficou branco feito cal. As pernas tremeram. O rifle que segurava quase caiu das mãos. Lampião?" gaguejou. "Corre", disse Virgulino sem tirar os olhos dele. "Corre e avisa teu coronel que o rei do cangaço veio cobrar uma dívida." O vigia saiu correndo feito coelho assustado, tropeçando nas próprias pernas, gritando pelos companheiros. Em poucos segundos, a vila inteira acordou. Portas se abriram, janelas rangeram. O povo olhava de dentro das casas com medo e esperança misturados. Será que era verdade? Será que Lampião tinha vindo mesmo? Na casa grande, Tertuliano acordou com o grito do vigia. Levantou da cama, gordo e pesado, a camisa de dormir encharcada de suor. "Que barulho é esse?" berrou. Zé Torto já estava de pé, revólver na mão, instinto de matador sempre alerta. "Patrão, tem um homem na rua. Diz que é Lampião." O coronel deu uma gargalhada. "Lampião? Aqui? Tá doido? Deve ser algum malandro querendo se passar por ele." Mas quando chegou na varanda e olhou para a rua, a risada morreu na garganta. Lá embaixo, no meio da rua principal, bem visível sob a luz do sol nascente, estava um homem de chapéu de couro, cartucheiras cruzadas, peixeira na cintura e nos olhos aquele brilho que não se fingia. E ao lado dele, uma mulher armada que só podia ser uma pessoa, Maria Bonita. "Meu Deus", sussurrou o coronel, e pela primeira vez em muitos anos sentiu medo. Zé Torto estreitou os olhos, estudando o homem lá embaixo. Conhecia a fama, conhecia as histórias, mas nunca tinha visto Lampião pessoalmente. "É ele mesmo, patrão, eu reconheço." Os jagunços começaram a se reunir em volta da casa grande. 15 homens armados, nervosos, olhando para o intruso que ousava entrar na vila do coronel sem convite. Tertuliano recuperou a compostura. Afinal, ele era o coronel. Era a lei. Que diabos um cangaceiro achava que podia fazer? "Lampião!" gritou da varanda, a voz tentando soar autoritária, mas saindo trêmula. "O que quer aqui?" Virgulino deu mais 3 passos para frente. Parou bem debaixo da casa grande, olhando para cima, para as janelas, para o coronel na varanda. "Vim cobrar justiça", disse, e a voz dele ecoou pela vila inteira. "Vim cobrar por Severino da Várzea, por Dona Joana, pelos 3 meninos que o senhor queimou vivos." O silêncio que desceu sobre Vila do Espinho era tão pesado que podia ser cortado com faca. Tertuliano ficou vermelho de raiva. Severino era um devedor, um vagabundo que não pagou o que devia. "Era um trabalhador", cortou Lampião. "Um pai de família que pediu piedade e o senhor queimou a família dele por diversão." "Eu sou a lei aqui", berrou o coronel. "Eu faço o que quero e você, cangaceiro desgraçado, vai aprender isso na bala." Ele virou para o lado, para onde Zé Torto estava. "Mata esse cachorro para mim, mata ele e a mulher. Quero os 2 pendurados no tronco até apodrecer." Zé Torto sorriu. Aquele sorriso fino, perigoso, de quem já matou muitos e vai matar mais um. "Vai ser um prazer, patrão." Desceu as escadas da casa grande devagar, saboreando o momento. Os jagunços começaram a se posicionar, rifles apontados para o meio da rua. Quem conhece sertão sabe que antes de tempestade, o ar fica pesado. E naquele momento, o ar de Vila do Espinho pesava como chumbo derretido.
Lampião não se mexeu, ficou ali, de pé, esperando. Maria Bonita deu 2 passos para o lado, criando o ângulo de tiro, o rifle pronto. Zé Torto parou a 10 passos de distância. A mão direita pairava sobre o revólver no coldre, os dedos se abrindo e fechando, preparando o movimento. "Ouvi falar muito de você, Lampião", disse o jagunço, a voz arrastada. "Dizem que é rápido, dizem que é perigoso. Vamos ver se a fama corresponde." "Não precisa ver", respondeu Virgulino. "Pode acreditar. Prefiro testar." O tempo parou. 10 passos de distância. 2 homens. 20 mortes entre os 2. E só um ia sair vivo dali. Mas o que Zé Torto não sabia, meu povo, é que ele não estava enfrentando um homem só. Estava enfrentando 12 cangaceiros escondidos, cada um com o dedo no gatilho, esperando o sinal. E o sinal estava prestes a ser dado. O dedo de Zé Torto começou a se mover para o revólver. Lento. Calculado. Lampião não piscou. A mão do jagunço tocou o cabo da arma. E nesse exato momento, Virgulino silenciou. Não era grito, não era palavra. Era só um assobio baixo, breve. O sinal. E o inferno se abriu sobre Vila do Espinho. O primeiro tiro veio do telhado da igreja. Moita Brava acertou um jagunço bem no peito antes do homem conseguir levantar o rifle. O corpo despencou da varanda da casa grande feito saco de farinha, levantando poeira quando bateu no chão. E aí, o inferno se soltou. De todos os lados, dos telhados, das janelas, de trás dos muros, choveu chumbo sobre os homens do coronel. Os jagunços, que achavam que iam massacrar 2 cangaceiros solitários, descobriram num piscar de olhos que estavam cercados, encurralados, condenados. "É uma armadilha!" gritou alguém, mas a voz se perdeu no barulho dos tiros. Corisco, lá do cemitério, derrubou 2 de uma vez. Sabino acertou o outro que tentava correr para dentro da casa. Volta Seca e Candeeiro fecharam a saída da vila. Quem tentasse fugir virava peneira. O povo de Vila do Espinho se jogou no chão, dentro das casas, rezando para Deus e pedindo proteção. Mas dessa vez, meu povo, as balas não eram para eles. Eram só para o coronel e seus capangas. Maria Bonita se abaixou atrás de um barril, o rifle cantando morte. Cada tiro dela era certeiro. Cada bala encontrava carne. Aquela mulher atirava melhor que muito homem, e os jagunços do coronel descobriram isso do jeito mais doloroso. Mas no meio de toda aquela confusão, no centro da rua, 2 homens se encaravam como se o mundo inteiro tivesse parado. Lampião e Zé Torto. O jagunço tinha puxado o revólver no mesmo instante que o tiroteio começou, mas Virgulino foi mais rápido. A mão de Lampião desceu feito relâmpago, arrancou a peixeira da cintura e, num movimento que parecia impossível de tão veloz, arremessou a lâmina. A peixeira cortou o ar cantando. Zé Torto viu a morte vindo, mas não teve tempo de desviar. A lâmina enterrou no ombro direito dele, atravessando músculo e osso, fazendo o revólver cair da mão. O jagunço urrou de dor, cambaleou, mas não caiu. Com a mão esquerda, puxou uma segunda arma da cintura. "Cabra teimoso", murmurou Lampião, e avançou. Prestem atenção, que o que aconteceu a seguir foi coisa de fazer qualquer um tremer. Lampião correu direto para cima de Zé Torto, enquanto o homem tentava mirar com a mão esquerda. Quando o jagunço apertou o gatilho, Virgulino se jogou para o lado, rolou no chão, levantou num pulo e já estava em cima dele. O soco de Lampião acertou o queixo de Zé Torto com força de marreta. O jagunço cuspiu sangue e dente, girou no próprio eixo e caiu de joelhos. "Levanta!" ordenou Lampião, arrancando a peixeira do ombro dele. Zé Torto urrou de novo, o sangue espirrando. Mas era cabra de fibra, tinha que admitir. Mesmo ferido, mesmo sangrando, se levantou cambaleante e encarou Virgulino. "Você é bom", disse cuspindo sangue. "Mas não é imortal, não preciso ser", respondeu Lampião. "Só preciso ser melhor que você." E foi para cima de novo. Dessa vez, Zé Torto tentou esquivar, puxou uma faca da bota, mas estava lento demais.
A peixeira de Lampião desceu numa diagonal perfeita, cortando o braço que segurava a faca. A arma caiu no chão. O jagunço recuou, tropeçou, caiu sentado, os olhos arregalados, finalmente entendendo que tinha encontrado alguém melhor. Isso é pela família do Severino, disse Lampião, a voz baixa, mas que cortava mais que a lâmina. Pelas crianças que você ajudou a queimar, pelos gritos que você ignorou. Zé Torto cuspiu sangue, tentou falar, mas só saiu um gorgolejar. Aqui não tem perdão, disse Virgulino. E a peixeira desceu pela última vez. O corpo de Zé Torto tombou para trás, os olhos ainda abertos, surpresos de ter perdido pela primeira vez na vida. E pela última. Ao redor, o tiroteio continuava, mas já estava acabando. Os jagunços do coronel, sem liderança, sem jeito de fugir, sem chance contra cangaceiros escondidos em posições perfeitas, começaram a jogar as armas no chão. Não atira! Não atira! Gritava um deles, as mãos para cima. A gente se rende! Lampião limpou a peixeira na camisa de Zé Torto, guardou ela na cintura e olhou em volta. 5 jagunços mortos, 10 rendidos. E lá em cima, na varanda da Casa Grande, o coronel Tertuliano das Chagas tentando se esconder atrás de uma coluna. "Coronel!" gritou Virgulino, a voz ecoando pela praça inteira. "Desce! Sua hora chegou!" Tertuliano não se mexeu. Estava tremendo feito vara verde, o terno preto encharcado de suor, os olhos arregalados de terror. "Eu disse desce", repetiu Lampião. "Ou eu subo aí e te arrasto pelos cabelos." Maria Bonita saiu de trás do barril, o rifle ainda fumegando, e ficou ao lado do companheiro. "Quer que eu vá buscar ele?" perguntou. "Não precisa", disse Lampião olhando para cima. "Ele vai descer, porque sabe que se não descer eu queimo a casa com ele dentro, assim como ele fez com a família do Severino." E foi assim, meu povo, que o poderoso coronel, o homem que se achava Deus, que dizia que era a única lei em Vila do Espinho, desceu as escadas da Casa Grande feito criminoso comum. As pernas tremiam, o rosto gordo pingava suor. As mãos, que tinham assinado tantas sentenças de morte, agora tremiam pedindo piedade. Quando chegou embaixo, Corisco e Sabino agarraram ele pelos braços. O coronel tentou se soltar, mas era gordo e fraco. Vida inteira mandando matar, nunca tinha levantado uma arma na vida. Me solta! Me solta!" gritava. "Vocês sabem quem eu sou? Eu tenho amigos poderosos. Juiz, delegado, até o governador me conhece. Aqui ninguém liga para seus amigos", disse Lampião chegando perto. "Aqui só tem uma coisa que importa: justiça." O povo de Vila do Espinho começou a sair das casas. Devagar, com medo ainda, mas curiosos. Tinha anos que não viam o coronel com medo. Tinha anos que não viam ele sendo tratado como gente comum. E no meio do povo que se juntava, um homem magro, queimado de sol, com os olhos fundos de quem chorou até secar, se aproximou cambaleante. Severino da Várzea. Ele parou na frente do coronel, olhou bem nos olhos do homem que tinha queimado sua família. "Lembra de mim?" perguntou, a voz rouca. Tertuliano engoliu seco, não respondeu. "Lembra de mim?" gritou Severino, e pela primeira vez em semanas tinha força na voz. Eu lembro", gaguejou o coronel. "Lembra dos meus meninos, da minha Joana? Lembra dos gritos deles enquanto queimavam?" Tertuliano baixou a cabeça. Não tinha resposta, não tinha desculpa, não tinha nada. Lampião colocou a mão no ombro de Severino. "A justiça vai ser feita", disse. "Eu prometo." Virou-se para o povo que se aglomerava na praça. Homens, mulheres, crianças. Toda a Vila do Espinho estava ali, vendo o coronel caído, vendo os jagunços rendidos, vendo que o poder tinha mudado de mãos. "Esse homem", disse Lampião apontando para o coronel, "se achava acima da lei, achava que podia matar, roubar, queimar quem quisesse. Dizia que aqui não tinha lei, só tinha ele." O silêncio era absoluto. Nem o vento ousava soprar. "Mas ele estava errado", continuou Virgulino. "Sempre teve lei, a lei do sertão,
A lei que diz que quem planta vento colhe tempestade. A lei que diz que quem mexe com o povo paga caro. Maria Bonita deu um passo à frente. E agora, disse ela, a voz firme, vocês vão decidir. Esse coronel vai ser julgado, não pelo juiz comprado, não pelo delegado covarde, mas por vocês, pelo povo que ele pisou a vida inteira. Um murmúrio percorreu a multidão. Julgar o coronel? Eles? Uma mulher idosa saiu da frente. Dona Francisca, viúva que tinha sido expulsa da terra pelo coronel anos atrás. Ele roubou minha terra, disse, a voz trêmula, mas decidida. Meu marido morreu de desgosto. E quando fui pedir ajuda, ele mandou me espancar. Outro homem se adiantou. Manuel Retirante, trabalhador que tinha apanhado por reclamar de salário. Ele mandou me dar 20 chibatadas, disse, mostrando as costas marcadas, porque pedi para receber o que era meu por direito. E assim começou o meu povo. Um por um, o povo de Vila do Espinho foi contando suas histórias. Histórias de dor, humilhação, morte. Cada relato era um prego no caixão do coronel. Tertuliano ouvia tudo calado, o rosto cada vez mais pálido, suando frio, sabendo que não tinha saída. Quando o último depoimento acabou, Lampião olhou para o povo. E então? Perguntou. Qual a sentença? A resposta veio em uníssono, num grito que ecoou pelas colinas. Morte! O coronel caiu de joelhos, chorando, implorando. Piedade, por favor, eu tenho dinheiro, posso pagar, posso devolver tudo. Dinheiro não traz os mortos de volta, disse Lampião. E piedade? Você teve piedade das crianças do Severino? Teve piedade da viúva? Teve piedade de alguém? Tertuliano não respondeu. Não tinha como. Lampião olhou para o céu, sentindo o peso da justiça nas costas. Não era fácil, nunca era, mas era necessário. No sertão, disse ele para todo mundo ouvir, a gente aprende cedo. Quem semeia vento, colhe tempestade. Você semeou terror, coronel. Agora vai colher justiça. E virou-se para o povo de novo. Ele queimou a família do Severino. Então vai sentir na pele o que é o fogo. Trouxeram lenha da própria casa grande do coronel. Ironia do destino, meu povo. A madeira que ele usava para se aquecer no inverno ia servir para outra coisa agora. Os homens de Lampião empilharam tudo no meio da praça, bem onde todo mundo podia ver. O coronel foi amarrado no mesmo tronco onde tinha amarrado Severino. As cordas apertavam a carne gorda e ele chorava feito criança, babando, implorando. Por favor, eu tenho família, tenho filhos. Severino também tinha, disse Lampião, a voz dura feito pedra. E você não pensou nisso? Maria Bonita observava tudo de braços cruzados. Não era mulher de ter pena de quem não merecia. Tinha visto muita injustiça no sertão, muito poderoso pisando em gente humilde. Dessa vez, a balança ia se equilibrar. Severino se aproximou, carregando a primeira tocha. As mãos tremiam, mas não de medo. Era de emoção, de raiva contida, de dor que finalmente ia encontrar alívio. Espera, disse Lampião, segurando o braço dele. Antes de começar, tem uma coisa que precisa ser feita. Virou-se para o coronel. Você vai devolver tudo que roubou. Cada pedaço de terra, cada moeda, cada coisa que tirou do povo dessa vila. Tertuliano balançou a cabeça desesperado. Eu devolvo tudo, só me solta. Não tô negociando, cortou o Virgulino. Tô informando. Seus capangas vão levar o povo até a Casa Grande. Vão mostrar onde está o dinheiro, os documentos, tudo, e vão devolver para o povo. Quem tem recibo de terra roubada, recebe de volta. Quem tem salário atrasado, recebe. Tudo vai ser acertado. Corisco e os outros cangaceiros levaram os jagunços rendidos Casa Grande acima, obrigando eles a abrir os cofres, mostrar os esconderijos. Em meia hora, começaram a descer carregando sacos de dinheiro, documentos, escrituras. O povo de Vila do Espinho não acreditava no que via. Dona Francisca recebeu de volta a escritura da terra que o coronel tinha roubado. Manuel Retirante recebeu 3 anos de salário atrasado. Família por família, cada injustiça foi sendo reparada. Mas o choro do coronel só aumentava.
porque sabia que mesmo devolvendo tudo, a sentença não ia mudar. E agora? Perguntou Maria Bonita baixinho, só para Lampião ouvir. Vai mesmo queimar ele? Virgulino ficou em silêncio um momento. Olhou para o coronel amarrado, para o povo em volta, para as cinzas da casa de Severino, que ainda podiam ser vistas ao longe. Não se engane, meu povo. Lampião era justiceiro, mas não era monstro. E havia uma diferença entre justiça e vingança que até ele respeitava. Não, disse finalmente. Não vou queimar ele vivo. Isso seria descer para o nível dele. Severino, que segurava a tocha, olhou para Lampião com os olhos marejados. Mas ele queimou minha família. E por isso ele vai pagar, garantiu Lampião. Mas do jeito certo, do jeito que o sertão merece, soltou o coronel do tronco. Tertuliano desabou no chão tremendo, sem entender. Levanta, ordenou Virgulino. O coronel se levantou cambaleante, confuso. Você vai cavar, disse Lampião. Vai cavar 5 covas, uma para você e 4 para o que você matou. Dona Joana e os 3 meninos trouxeram uma pá. O coronel, com as mãos tremendo, começou a cavar. O sol esquentava, o suor escorria, as mãos gordinhas logo ficaram cheias de bolhas, mas Lampião não deixava ele parar. Mais fundo, mandava. Tem que ser fundo o suficiente para ninguém desenterrar. Levou 3 horas. 3 horas de sofrimento. De mãos sangrando, de costas doendo, de orgulho sendo enterrado junto com a terra. Quando terminou, o coronel caiu de joelhos, exausto. Bom, disse Lampião, agora deita na tua. Os olhos de Tertuliano se arregalaram. O quê? Deita. Quero que você sinta como é. Quero que você pense no que as crianças do Severino sentiram sabendo que iam morrer. Quero que você tenha um gostinho do terror que você espalhou. O coronel foi empurrado para dentro da cova que ele mesmo tinha cavado. Deitou lá no fundo, olhando para o céu, chorando. E aí Lampião pegou a pá, jogou a primeira pasada de terra. O coronel gritou, tentou levantar, mas os cangaceiros seguravam ele. Mais uma pasada, e outra, e outra. A terra ia subindo, cobrindo as pernas, a barriga, o peito. Para, eu imploro, berrava Tertuliano. Mas Lampião não parava. A terra subia devagar, cruel, inexorável. Quando chegou no pescoço, Virgulino parou. O coronel ficou ali, só a cabeça de fora, enterrado vivo, apavorado, sentindo o peso da terra sobre o corpo. Agora você sabe, disse Lampião, se agachando para ficar na altura dos olhos dele. Agora você sabe o que é terror, o que é desespero, o que é sentir a morte chegando devagar. Deixou o coronel assim por meia hora de terror puro, de sentir a terra apertando, de imaginar mais terra vindo, de pensar que ia morrer sufocado. Quando finalmente mandaram tirar ele de lá, Tertuliano não era mais o mesmo homem. Estava quebrado, destruído. O orgulho tinha virado pó junto com a terra que ele tinha cavado. Lampião limpou as mãos. A sentença é morte, disse. E o coronel fechou os olhos esperando o tiro. Mas não hoje. Você vai viver sem poder, sem dinheiro, sem respeito. Vai viver sabendo que o povo te venceu, que sua lei acabou, que você não é nada. Olhou para os cangaceiros. Amarrem ele num cavalo, levem para a cidade vizinha, deixem ele na frente da delegacia, pelado, sem nada, que todo mundo veja o que acontece com quem oprime o povo. E foi assim, meu povo, que o coronel Tertuliano das Chagas saiu de Vila do Espinho. Nu, amarrado num cavalo, chorando, sendo levado feito criminoso comum para a delegacia de outra cidade. A humilhação era completa, mas a justiça do sertão tinha sido feita. Maria Bonita se aproximou de Virgulino. Pensei que fosse matar ele, disse. Morte seria fácil demais, respondeu Lampião. Ele vai viver com a vergonha, e isso dói mais. O povo de Vila do Espinho começou a celebrar. Abraços, lágrimas, sorrisos. Pela primeira vez em anos, podiam respirar sem medo. Severino se aproximou de Lampião, os olhos cheios d'água. Obrigado, disse a voz embargada. Minha família pode descansar em paz agora. Virgulino apertou o ombro dele.
A luta não acabou, disse. Sempre vai ter mais coronel, mais jagunço, mais gente querendo pisar nos outros, mas vocês aprenderam hoje que dá para resistir, que dá para lutar, que o povo junto é mais forte que qualquer tirano. As palavras ecoaram pela praça. Lampião reuniu o bando. Era hora de partir. Trabalho feito, justiça cumprida. Mas antes de montar no cavalo, ele olhou para as 4 covas vazias que o coronel tinha cavado. Mandou o povo enchê-las de flores silvestres da caatinga, um memorial para os que tinham morrido injustamente. Que isso sirva de lembrança, disse, que ninguém esqueça o que aconteceu aqui, que ninguém esqueça que a justiça sempre chega, mesmo que demore. E o bando partiu, deixando Vila do Espinho livre, transformada, renascida. O sol começava a descer no horizonte quando o bando de Lampião montou nos cavalos. A poeira vermelha subia do chão batido de Vila do Espinho, levada pelo vento da tarde, e parecia carregar consigo o peso de anos de opressão que finalmente tinham acabado. Maria Bonita ajeitou o rifle nas costas, olhou para a vila uma última vez e sorriu. Aquele povo ia ficar bem. Tinham aprendido que unidos eram fortes, que dava para resistir, que tirano nenhum era invencível. O povo todo se juntou na praça para se despedir. Homens tiravam o chapéu em respeito, mulheres acenavam com lenços, crianças olhavam com admiração para os cangaceiros que tinham libertado a vila. Severino se aproximou do cavalo de Lampião, segurou as rédeas com cuidado. "Como posso agradecer?", perguntou a voz ainda rouca de tanto chorar. "Vive", respondeu Virgulino. "Vive bem, reconstrói tua casa, arruma outra companheira se o coração deixar, cria outros filhos. Não deixa que a maldade do coronel mate teu futuro também." Severino acenou com a cabeça, os olhos marejados. "E se outro coronel aparecer?" Lampião olhou em volta para o povo reunido e ergueu a voz para todos ouvirem. "Se outro tirano aparecer, vocês sabem o que fazer. Resistam, lutem e, se precisar, mandem recado. O sertão é grande, mas notícia de injustiça sempre chega nos ouvidos certos." E com um aceno de mão, o bando partiu no trote. Mas como meu avô sempre dizia, meu povo, quando uma história acaba, outra tá só começando. 3 dias depois, acampados numa grota escondida entre serras, Lampião recebeu a visita de um mensageiro. Menino magro, não tinha mais que 12 anos, mas os olhos carregavam aquela determinação que o sertão ensina cedo. "Senhor Lampião", chamou o garoto respeitoso. "Fala, pequeno." "Venho da vila de Pedra Branca. Meu pai mandou eu vir. Tem um fazendeiro lá que tá fazendo maldade com o povo. Disse que se o senhor não vier, muita gente vai morrer." Lampião trocou um olhar com Maria Bonita. Ela suspirou, mas sorriu ao mesmo tempo. "Sempre tem mais um", disse ela. "Sempre", concordou Virgulino. Olhou para o menino. "Volta para casa. Diz para o teu pai que Lampião recebeu o recado. E diz para ele segurar as pontas mais uns dias. A justiça está a caminho." O garoto sorriu, fez uma reverência desajeitada e saiu correndo. Corisco, que estava perto, balançou a cabeça. "A gente não para nunca, né, capitão?" "O sertão não para", corrigiu Lampião. "E enquanto tiver opressão, a gente não pode parar também." Naquela noite, sentados em volta da fogueira, o bando contava histórias de Vila do Espinho, de como o coronel tinha chorado, de como o povo tinha ficado livre, de como a justiça tinha sido feita, e enquanto falavam, a fama de Lampião crescia ainda mais. A história do coronel tirano que foi derrotado e humilhado ia viajar pelo sertão inteiro, passando de boca em boca, ganhando detalhes, virando lenda. Maria Bonita se aproximou de Virgulino, que estava afastado do grupo, olhando para as estrelas. "No que está pensando?", perguntou ela. "No coronel", admitiu. "Pensei em matar ele. Seria mais fácil, mais rápido, mais justo, talvez. Mas não fez. Não fiz, porque senão ia virar igual a ele. Ia virar monstro." Ela segurou a mão dele. "Você nunca vai ser monstro, Virgulino, porque monstro não sente peso na consciência. E eu vi teu rosto quando decidiu deixar ele vivo."
Vi que foi difícil. Lampião apertou a mão dela. O sertão é duro, disse. Mas a gente não pode deixar ele endurecer nosso coração completamente. Senão a gente vira no que a gente combate. Prestem atenção nessa parte, meu povo, que é importante. Lampião era justiceiro, era vingador, era implacável quando precisava, mas nunca perdeu a humanidade. Nunca esqueceu que por trás de cada tiro, cada confronto, cada sentença, tinha gente, tinha dor, tinha consequência. E foi isso que fez dele lenda. Não a violência, mas a justiça temperada com sabedoria. Na manhã seguinte, o bando levantou o acampamento e seguiu rumo à Pedra Branca. Mais uma vila, mais um tirano, mais uma história para contar. E enquanto cavalgavam, o vento levava a fama de Lampião para os quatro cantos. O rei do cangaço, o protetor dos fracos, o terror dos opressores. O homem que entrava sozinho nas vilas, mas nunca estava realmente sozinho, porque o povo inteiro estava com ele. Em Vila do Espinho, a vida voltava ao normal, mas era um normal diferente. O povo andava de cabeça erguida, as crianças brincavam sem medo, os trabalhadores recebiam um salário justo, a terra estava sendo redistribuída para os que realmente trabalhavam nela. E no lugar onde ficava a casa grande do coronel, que tinha sido queimada depois que ele partiu, o povo plantou um jardim. Um jardim cheio de flores da caatinga, resistentes, coloridas, que floresciam mesmo na seca. Um memorial, não só para a família do Severino, mas para todas as vítimas de tirania, para todos que sofreram, para todos que resistiram. E no meio do jardim, uma placa de madeira com uma frase que Lampião tinha dito: aqui teve lei, a lei do sertão, a lei do povo. Os anos passaram. Lampião continuou sua jornada pelo Nordeste, enfrentando coronéis, protegendo pobres, fazendo justiça onde a lei não chegava. Maria Bonita sempre ao lado, guerreira e companheira. Muitos tombaram. Muitos inimigos foram derrotados, muitas histórias foram escritas com pólvora e coragem. Até que um dia, numa grota em Sergipe, cercados por soldados, Lampião e Maria Bonita caíram. Mas não caíram de joelhos, caíram lutando de pé, desafiando até o último suspiro. E quando a notícia se espalhou pelo sertão, o povo chorou. Mas não chorou como quem perde, chorou como quem se lembra, como quem agradece. Como quem sabe que algumas pessoas nunca morrem de verdade, porque Lampião não morreu, virou lenda. E até hoje, meu povo, quando um poderoso oprime, quando um tirano pisa, quando a injustiça parece vencer, alguém sussurra no sertão: cuidado, Lampião tá vendo. E a justiça sempre chega, porque no sertão, quem planta vento, colhe tempestade. Quem semeia injustiça, colhe vingança. E quem oprime o povo aprende, cedo ou tarde, que existe uma força maior que qualquer coronel, qualquer jagunço, qualquer tirano. A força do povo, a força da resistência, a força da justiça. Lampião não morreu, virou lenda. E lenda nunca morre. E aí, cabra bom? Se tu também acha que justiça tem que ser feita, deixa teu curtir aí embaixo. Comenta o que achou dessa história e não esquece de se inscrever no canal, que o sertão ainda tem muita conta para acertar e muito causo para contar. Lampião tá de olho e onde tiver injustiça, a gente vai estar lá para contar.